Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcos Sully aqui para mais uma aulinha. Hoje a gente vai estar de fato recordando algumas coisas, ou para quem não lembra, né, ou para quem nunca viu, a gente vai estar fazendo pela primeira vez, falando um pouquinho sobre o coeficiente angular, né, e falando hoje em particular sobre a reta, né. Para quem não lembra, lá no primeiro ano a gente estuda, né, a equação geral da reta, né, que a gente chama assim, né, toda equação da reta tem a equação da forma ax mais b, né? Onde o a aqui é a inclinação da reta, né, que a gente chamava lá de coeficiente angular, e aqui o coeficiente linear, né, que é o termo que não depende da variável x, né? Então a gente tinha aqui a equação da reta, né? A gente fala que essa daqui é a equação reduzida da reta, né? Onde se encontra aí só o coeficiente angular e o coeficiente linear, né? Ok? Mas aí vamos lembrar algumas coisas aqui da parte geométrica sobre a equação da reta, né? Na aula passada a gente viu sobre a distância entre dois pontos, né? E aí a gente remete um pouquinho a isso e um pouquinho de geometria, né? Então aqui a gente pega uma reta, né? E aí a gente escolhe dois pontos, A e B, para demarcar. Tanto faz qualquer dois pontos da reta que você pegar. Eu escolhi aqui o A e o B com coordenada x1, y1 e o ponto B coordenada x2, y2, né? E aí a gente tem pelo teorema de Tales que essa inclinação, né, que a gente está chamando de inclinação, é o ângulo que a reta faz com o eixo x e a reta, né? Essa abertura aqui do eixo x até bater na reta. Isso aqui a gente está chamando de inclinação ou declividade da reta, né? E eu estou chamando de alfa. Quem que é esse alfa? Geometricamente dá para ver aqui facilmente pelo teorema de Tales, né? Você tem paralelas cortadas com a transversal. Esse alfa aqui de baixo é o mesmo alfa aqui de cima, né? Então a gente pode dizer que a tangente de alfa vai ser o quê? Que eu estou chamando de m. Vai ser a variação, né? Ou o seno, né? Que é o cateto oposto, que é o que está de frente para o ângulo, sobre o cateto adjacente aqui, que é o que ajuda a formar o ângulo. Ou, em outras palavras, a variação de y sobre a variação de x. Lembre-se lá da trigonometria que tangente é seno de alfa sobre cosseno de alfa, certo? E aqui de frente para o ângulo a gente tem, né, o cateto oposto, que é o seno, e o cateto adjacente, que é o cosseno, né? Então, olhando com outro olhar, a gente tem isso daqui. Ou em termos das coordenadas, a gente vai ter variação de y sobre variação de x, onde a variação de y vai ser esse tamanhozinho aqui, né, do cateto ali do triângulo, variação de y, né, que é a coordenada y2 menos y1, e aqui a variação de x vai ser x2 menos x1, né? Então, com isso, a gente determina o coeficiente angular da reta, ou seja, a inclinação ou a declividade, que é esse valor, né, esse ângulo que a reta forma com o eixo x, ok? Então, a gente tem isso, né? Coeficiente angular, para quem não se lembrava, é isso. E ele é dado isso, né? Para determinar o coeficiente angular, até o fim da aula a gente vai ver que tem apenas duas maneiras. Vou até já colocar aqui como observação, né? Ou melhor, né, para determinar a equação de uma reta, né, a gente precisa ter dois pontos. Nosso objetivo final é esse, né, determinar a equação da reta. Ou um ponto e o coeficiente angular, que é o que a gente já estudou agora, né? Então, para determinar a equação de uma reta, a gente vai ter ou dois pontos ou um ponto e o coeficiente angular. Mas o coeficiente angular ele é definido por isso, variação de y sobre variação de x, onde o m, né, que é essa inclinação, é a tangente do ângulo alfa. Não se esqueça disso, né, ok? Então, vamos lá, né? E aí, dentro desse contexto, a gente tem que a equação de uma reta, ela pode ter uma declividade positiva ou negativa. O que vai influenciar? Ó, se a declividade, né, ou seja, se o ângulo que a reta, né, compõe o eixo x até a reta for estritamente entre 0 e 90 graus, a inclinação da reta sempre vai ser positiva, ou seja, a tangente entre 0 e 90 estrita, ela é sempre positiva, ok? Isso se deve porque no primeiro quadrante o seno e o cosseno também são positivos sempre, né? Então o quociente deles também vai ser positivo. Então olhou lá a equação da reta, né? Olhou a declividade e ela é positiva, significa então que você vai ter uma reta inclinada no máximo com ângulo até ali 90 graus, sendo estritamente menor do que 90, né? Já já a gente vai ver o que acontece no 90. Se a reta tiver uma inclinação, né? Lembre-se que a gente olha sempre começando do eixo x até bater na reta, né? Perceba que esse ângulo é maior do que 90 graus, né? Se o ângulo que a reta
partindo do eixo x até tocar na reta for maior do que 90, então significa que a declividade, né, ou seja, a tangente, ela é menor do que zero, né, ou seja, ela é negativa, né? Então, para todos esses casos, né, para um alfa entre 90 e 180 estrito, né, a gente vai ter uma declividade negativa, né? Então, por isso que lá no primeiro ano a gente fala, se o coeficiente angular é positivo, a reta é estritamente crescente, então por isso, né, à medida que o x vai crescendo, o y vai crescendo, né? Então isso aqui caracteriza a reta ser crescente. E a declividade negativa é o contrário, né? À medida que a gente vai avançando com o x, o y vai diminuindo, né? Então isso caracteriza ser decrescente, né? Ok? Outras duas opções que acontecem, né, que às vezes a gente não fala e vocês acabam errando, é que se a tangente for zero, né, ou seja, se o ângulo, né, que a reta faz com o eixo x for zero, que é o caso que a gente tem aqui, né, não tem ângulo na verdade, né, a reta vai se confundir com o eixo x. Nesse caso aqui, a alfa é zero e a tangente de alfa é zero, né? Ou seja, a inclinação da reta vai ser zero, né? Ou seja, a gente vai ter uma reta constante paralela ao eixo x, né? Então, sempre que a declividade for zero, né? Ou seja, a inclinação for zero, significa que a gente vai ter ou pode ser o próprio eixo x ou uma reta paralela ao eixo x, ok? Isso vai caracterizar a declividade zero. E a declividade 90 graus, né? Onde a gente tem que a tangente não está definida, né? Porque tangente é seno sobre cosseno, né? E isso é igual à definição trigonométrica, né, da tangente. E o cosseno de 90, a gente sabe lá do círculo trigonométrico que é zero e a divisão por zero ela não está determinada, né? Então por isso que a gente fala que a tangente não está definida. Quando isso acontecer, significa que quando a declividade for 90, significa que a gente vai ter uma reta paralela ao eixo y, né? Uma reta constante paralela ao eixo y, né? Então aí a gente trouxe todas as possibilidades, né? Vamos ver então como que isso aparece de fato aí na nossa lista de exercícios, né? Determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A e B. Então, para determinar o coeficiente angular, a gente sabe que o coeficiente angular é determinado pela tangente do ângulo, que é o m, né? E o m ele é dado pela variação do y sobre a variação do x, ok? Então, a variação do y, você escolhe qualquer um dos dois pontos para começar, tanto faz a ordem, desde que você parta daquele pressuposto de você fixar um ponto e pegar as coordenadas dele menos a do outro, tanto faz. Eu vou escolher o A para começar. Então, a variação de y, aqui a coordenada y é 3, né? Menos 7, dividido, agora eu pego a coordenada x do ponto A, não posso pegar do ponto B, porque senão trocaria, né? Então, eu vou pegar a coordenada x do ponto A menos o 4, né? Então, coordenada 3 menos 7, coordenada 2 menos 4. 3 menos 7 vai dar quanto de cabeça? Menos 4, certo? E 2 menos 4 vai dar menos 2. Isso vai dar menos com menos mais, vai dar uma inclinação 2. Ou seja, tem uma inclinação positiva, né? M é maior do que zero, que significa que a reta é crescente. Ok? Uma inclinação positiva sempre nos leva a isso, né? Que a gente vai ter uma reta crescente, ok? Ok, então vamos lá, continuando então. Uma outra maneira bacana, né, que a gente tem para escrever a equação de uma reta, né? Já que a gente já sabe determinar a declividade, é equação da reta tendo um ponto e a declividade. Então, vou pegar agora, seja P, um ponto XY genérico da reta, e a tangente de alfa, a inclinação da reta que está aqui, né? O P é aqui um ponto genérico, XY. A gente tem o P0, um ponto que está aqui, né, com coordenada x0 e y0. E aí, pelo teorema de Thales, né, a gente tem que paralelas cortadas por uma transversal, o ângulo se preserva. A gente tem que a tangente de alfa, eu posso falar que é esse tamanho aqui, né, que é a variação dy, que vai ser a distância do C até o P, né? Que é y menos y0, dividido pelo cateto adjacente, que é a variação dx, que vai ser a distância de P0 até C, que dá x menos x0. Fazendo essa continha aqui, a gente tem que a tangente a gente definiu como alfa, né? Então, a gente tem que m é igual a y menos x0 dividido por x menos x0, né? E aí a gente chega nisso daqui que a gente chama fórmula para determinar a equação da reta.
Como a gente está no plano, né, no plano XY, eixos ortogonais, a gente chama essa equação aqui de equação cartesiana da reta, né? Então aqui está uma fórmula para que você determine a equação de qualquer reta conhecido dois pontos, né? Ou tendo um ponto e a declividade, né? Onde o m aqui é a declividade, né? A inclinação da reta, o x0 e o y0 é um ponto conhecido da reta e o x e o y é um ponto genérico da reta, ok? Vamos ver como a gente utiliza isso na prática com um exemplo. Ó, determine a equação da reta que passa pelo ponto menos 4, menos 1, coordenada x, e 4, coordenada y, e tem coeficiente angular 2. Uma coisa que eu não falei, mas que está aqui, isso aqui a gente tem uma maneira até de decorar ou aprender, a gente chama isso aqui o famoso ioiô michôchô, ou y menos y0 igual a x menos x0, é o famoso ioiô michôchô, né? A fórmula da equação cartesiana de uma reta, né? Então aqui é uma aplicação direta da fórmula, né? A gente tem ó, o ioiô michôchô, ioiô michôchô. Então, o y você vai deixar sempre quietinho, o y0 vai ser a coordenada y do ponto, o m, que é a declividade ou a inclinação, e o coeficiente angular já é dado 2, o x sempre vai deixar aqui que é o ponto genérico da reta, menos o x0, que é menos 1, joguinho de sinal, né? Tem o menos da fórmula. Aí com isso já vai ter sua reta, vai ser y, já vou passar o 4 para lá e fazer a distributiva, né? Menos com menos dá mais. Então a gente vai ter 2 vezes x, certo? Fazendo a distributiva aqui. E aí vai ficar menos com menos mais, vai ficar 2 vezes 1, 2. O 4 que está negativo passa para cá positivo, né? Então aqui a gente vai ter y igual a 2x mais 8, né? Então tá aqui a equação da reta que passa por esse ponto e tem inclinação 2. Onde inclinação positiva, né, m2, significa que a reta é crescente. Tá aqui o coeficiente angular 2 e o termo independente 8, né? Ok? Beleza. Para finalizar, um último exemplo que é a outra maneira, né? Para determinar a equação de uma reta, né, como eu fiz lá na primeira tela, ou você tem que ter 2 pontos ou um ponto e inclinação. Quando você tem um ponto e inclinação, é o caso mais fácil, né? Você vai lá e joga na fórmula direto. Quando você tem 2 pontos, você precisa primeiro determinar a inclinação, né? E depois você escolhe um dos pontos e aplica na fórmula. Tem um passo a mais, né? Então, solução aqui, ó. Vamos determinar a inclinação, né? A inclinação m é dada pela variação de y sobre a variação de x, né? Você escolhe um dos pontos para começar, vou começar pelo b agora. A gente tem a coordenada y primeiro 2, menos a coordenada y aqui que é menos 2, negativa, né? Colocar em parênteses para fazer o joguinho de sinal. E a coordenada x vai ser 5, menos da fórmula e o menos 1 do número, né? Isso aqui vai ficar 2, né? Menos com menos mais, e aqui 5 menos com menos mais dá 1. Então vai dar 4 sobre 6. Se quiser simplificar por 2, 4 por 2 dá 2 e 6 por 2 dá 3. Está aqui, uma inclinação positiva reta crescente, né? Aí agora utilizamos a fórmula, né? Utilizando a fórmula ioiô michôchô, você tem aqui, ó, y, né, sempre vai deixar quietinho. O y0 você escolhe um dos pontos. Ah, professor, qual que eu escolho? O que você quiser, tanto faz, vai dar a mesma coisa. Vou escolher aqui o 5 e o 2 porque está com as coordenadas positivas, né? Coordenada y dele é 2, igual a inclinação que a gente achou aqui, né? Já que eu tenho 2 pontos, eu consigo determinar a inclinação. X menos x0, que como eu escolhi o ponto 5, vai ser 5. E aí só fazer continha, ó, você tem que y vai ser igual, né? Você vai ter 2 terços de x, né, que é a inclinação sempre. Vai ter menos 2 vezes 5, 10 sobre 3. E o 2 está negativo, passa para cá positivo, ok? Então tá aqui sua equação de sua reta. Se você quiser agrupar ali os termos, né? Você tem ó, 2x sobre 3, certo? 2 vezes 3, 5, passou para cá. Posso tirar o mínimo, que é 3. Vou fazer a continha aqui rápido, ó, 3 dividido por 10 vai dar menos 10, certo? Aí 3 dividido por 1 que está aqui embaixo vai dar 3 vezes 2, 6, mais 6, ok?
E aí, menos 10 mais 6 vai dar menos 4 sobre 3, né? Então, para ficar legal, eu vou colocar aqui, ó, menos 4, tiro o menos. Menos 4 sobre 3, ok? Vou apagar esses continhos aqui também. Então, tá aí a equação geral da sua reta, né? Só para fins da gente entender algo, né? Eu vou passar o 3 que está aqui embaixo de tudo, né? Multipliquei por 3, vai dar 6, e aqui por 3, né? Isso, menos 4. Se eu passar o 3 multiplicando, eu vou ter essa equação aqui, 3y igual a 2x menos 4. Ou, passando para lá, 3y menos 2x mais 4, né? Passei tudo para lá igual a 0, né? Isso aqui é o que a gente chama de equação geral da reta. Então, quando a gente coloca nessa forma aqui, né, igualando a 0 e deixando 3x mais 2y igual, é o que a gente chama de equação geral da reta, né? Quando a gente tem aquela forma que a gente estudava no primeiro ano, f de x igual a x mais b, é o que a gente chama de equação reduzida, né? Ok? Uma outra maneira de resolver o mesmo problema, né? Talvez vocês gostem, quem quiser fazer assim não tem problema, né? Pegando os dois pontos aqui, a gente pode usar o determinante para calcular. Por quê? A gente viu na aula passada a condição de alinhamento entre pontos, né? Aqui a gente tem o ponto A, que é menos 1, menos 2. E o ponto B, deixa eu ver, é 5 e 2. Deixa eu só voltar na tela aqui para ver se é isso mesmo. Menos 1, menos 2 e 5 e 2, né? Ok, então tá aqui. A gente viu que a condição de alinhamento de 3 pontos é que o determinante você coloca lá na matriz, né? Coluna, completa com 1 e precisa que o determinante seja 0 para que esses pontos sejam alinhados. E a gente pode usar essa tática aqui, ó. De que maneira para calcular a equação da reta? Se vocês preferirem fazer assim, eu gosto de fazer assim também na prática, né? Você coloca um ponto genérico xy, né, que vai representar um ponto geral da reta, completa a matriz com os outros dois pontos, menos 1, menos 2, e aqui 5 e 2, e completa com 1 como você fez. E você precisa que esse determinante seja 0, né? Vou usar a regra de Sarri só para a gente calcular aqui, né? 5 menos 2 e 2. Ok, vou fechar aqui. Estou usando Sarri, né? Eu preciso que o determinante aqui seja 0 para que os pontos sejam alinhados, né? Já que eu quero fazer a equação da reta. Fazendo assim, ó, você vai ter aqui, ó, x vezes menos 2 vezes 1 vai dar menos 2x. Y vezes 1 vezes 5 vai dar 5y, né? Aqui. E aqui, 1 vezes 1 vezes 2 vai dar 2, negativo, né? Menos 2, né? Ok, vou olhar aqui nas diagonais secundárias. 1 vezes menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. Aí tem aquela opção, né? Ou você troca aqui ou deixa para trocar depois, eu prefiro deixar depois. Menos 10, né? Para não ter preocupação. Aqui vai dar 2x, ok? E aqui vai ficar 1 vezes y vezes 1 vai dar menos y, ok? E aí a gente sabe então que, vou pegar aqui na diagonal principal, menos 2x mais 5y menos 2. Aí na diagonal secundária eu troco o sinal de todo mundo, né? Porque lembre-se que o determinante é os elementos da diagonal principal menos as diagonais secundárias, né? Então vai ficar, troca ali por menos, vai ficar mais 10 menos 2x mais y. Tudo isso tem que ser 0 para que os pontos sejam alinhados, né? Aí veja o que vai aparecer, ó, menos 2 com menos 2, menos 4x, mais 6y, e aqui menos 8 positivo, né? Isso igual a 0, ok? Deixa eu só verificar aqui. Menos 2x, menos 3y, mais 8, né? Ou simplificando aqui por 2, para ficar melhor, dividindo por 2, vai ficar menos 2x, mais, simplifico por 2, 3y, mais 4. Tudo isso igual a 0, né? Vamos comparar essa daqui com o que a gente tinha ali no passado, né?
Menos 2x mais 3y mais 4. E aqui a gente chegou no menos 2x, né? Só que tá com a ordem, né? Mas é a mesma, né? Menos 2x mais 3y mais 4 igual a zero. Então é exatamente a mesma, né? Então fica a seu critério, né? Você pode usar o determinante, pega um ponto genérico da reta, completa com os outros dois pontos, completa com um, calcula o determinante igual a zero. Você tem aqui, né, usando a condição de alinhamento também para determinar a equação geral de uma reta, ok? Fica à vontade, pode usar os dois métodos, né? Então é isso que eu tinha para vocês hoje, né? Discutir um pouquinho sobre a reta, a declividade, né? Quando a reta é paralela ao eixo x, eixo y, como determinar a equação de uma reta tendo dois pontos e um ponto e a inclinação, ok? Um abraço e até a próxima.